Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar em cada um de nós. Hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição desta semana, que tem como título o encontro da sabedoria, ou seja, de Cristo, com o mestre de Israel, Nicodemos. Então, o título da semana é A Sabedoria Encontra um Mestre de Israel. Ontem, a última questão de ontem, que nós refletimos, foi uma resposta que Cristo deu, um comentário que Cristo fez a uma declaração de Nicodemos, né? Que dizia saber que Cristo vinha de Deus, porque ele fazia milagres da parte de Deus. E então Cristo responde a Nicodemos que era necessário nascer de novo como condição sine qua non para ver o reino de Deus, né? Então, como nós dissemos ontem, Nicodemos veio até Cristo sem nenhuma pergunta, vem trazendo certezas, né? Nós sabemos, pois sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Então ele não traz nenhuma pergunta, mas a fala de Cristo, comentando, né, logo após ele ter declarado isso, a fala de Cristo estimulou ele em fazer algumas perguntas, né? E nós vamos ver a partir de hoje, a partir dessa pergunta agora, a terceira pergunta. A terceira pergunta diz assim: Nicodemos não entendeu quando Cristo disse, não é necessário nascer de novo, tá? Porque ele se julgasse já uma pessoa justa e aprovada por Deus, e que não necessitava mais renascer espiritualmente? Como foi que Nicodemos reagiu à fala de Cristo? Para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. João 3, versículo 4 diz assim: Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja aqui o mestre que chegou fazendo altas declarações de convicção, né? Nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque se não for de Deus, não pode fazer essas coisas, esses sinais que você faz, né? E agora, o mestre que sabia das coisas, que dizia sabemos, agora é colocado no seu devido lugar por Cristo, né? Não que Cristo esteja querendo humilhar, não, mas despertar, né, que o homem, o teólogo mais preparado, o professor mais famoso, o homem religioso mais qualificado na cultura da religião, diante de Cristo, ele se torna um aluno. E Nicodemos, apesar de ser um dos maiores, né, nesse momento ele se torna como uma criancinha, ao ponto de fazer uma pergunta tão boba, tão simples, assim, irracional, né? Contra todas as leis da natureza, da física inclusive, né? Como pode, talvez a mãe de Nicodemos, coitada, uma senhora de idade, talvez estivesse morta, e se estivesse viva, fosse uma senhorinha, baixinha, pequenininha, e ele, um homem muito maior do que ela, né? Como ocorre em todos os casos que eu conheço. O homem, o filho, é sempre muito maior do que... Como é que ele poderia entrar de novo na sua mãe, se o corpinho da mãe é muito menor? Ele não cabia. Não tem como, né? E ele faz uma pergunta dessa, né? Agora ele vem logo com duas perguntas. A última pergunta é absurda. Eu poderia voltar novamente para o ventre da minha mãe? Olha que pergunta. Veja que neste momento, ele, um grande mestre, diante de Cristo, ele se torna como uma criancinha boba, que não sabe mais o que está dizendo, porque um mestre não faz esse tipo de afirmação.
Aqui nós vemos realmente a condição real de quem era Nicodemos. Agora ele está dizendo implicitamente com a sua fala: ó mestre, nós não sabemos de nada. Nós, os grandes teólogos aqui de Jerusalém, do povo judeu, dos descendentes de Jacó, de Abraão, nós não sabemos de nada. Né? Porque Cristo traz agora uma linguagem espiritual profunda. Não está falando de nascimento físico, e aquele povo que estava, a sua cultura, muito preso à letra morta, muito preso às questões físicas, aquilo que se podia tocar, aquilo que se podia ver. Aí Cristo vem agora com uma linguagem profunda e espiritual, aquilo que não se vê. Estamos falando de um outro tipo de nascimento, não do nascimento físico, mas de um nascimento no espírito. A mesma pessoa que já vive, que está preso a este mundo, preso às coisas físicas, só se preocupa em ter as coisas físicas. O mais importante é conquistar as coisas que se pode tocar, que se pode colocar no bolso, que se pode colocar dentro de casa, que se pode controlar com os olhos, com as mãos, né? Ver com os olhos e controlar com as mãos. Então, esse povo religioso cego era assim. E agora Cristo diz, não, nada disso não. Eu vim falar de algo muito superior, que vocês não têm e que vocês precisam buscar. Vocês religiosos, vejam que Jesus Cristo, eu não vou encontrar Cristo dizendo isto para um pobre gentil, um leproso, um aleijadozinho, coitado, pedinte, que não tinha o que comer porque não podia trabalhar, muito pobre mesmo. Os necessitados, uma viúva, ele não diz isso. Ele fala essa linguagem profunda para alguém que deveria saber disso, que era um mestre em Israel, um homem que estava ensinando e preparando o povo de Deus para o reino dos céus. E ele não sabia. Aí Cristo diz, né? Depois dessas palavras, ele pergunta, como pode, né? Como pode um homem nascer já sendo velho? E, na verdade, essa pergunta dele, ele tem um fundo de verdade espiritual também. É como se ele estivesse confessando para Jesus Cristo algo verdadeiro, né? Como pode, sendo velho? Como é que alguém que está 50, 60 anos dentro de um sistema religioso que ele se acostumou a dizer desde menino, eu sou desse sistema, eu acredito nisso desde menino, aí briga com as pessoas por causa do que ele aprendeu do sistema e não da Bíblia, do que ele aprendeu daquilo que é físico, daquilo que é cultural, daquilo que vem da tradição religiosa, mas espiritualmente da Bíblia, zero, né? E Nicodemos fala uma verdade, como é que pode nascer? Me diga, que dificuldade é essa? É muito difícil, porque a vida inteira a mente dele foi catequizada por leituras que ele foi acostumado a fazer fora da Bíblia, por coisas que ele escutou, mas não experimentou, não verificou, não passou no crivo, no filtro da palavra de Deus. E aí ele tudo muito preso àquilo, é difícil. O próprio Cristo vai dizer isso de outra forma. Ele diz assim, como é que eu posso colocar um evangelho novo, esse evangelho que ele estava trazendo, nascer de novo? Como é que eu posso colocar uma linguagem espiritual se vocês estão presos à gramática? Como é que eu posso falar de algo, das coisas celestiais para você, Nicodemos? Como é que eu posso colocar um vinho novo, isso que eu estou falando aqui, dentro de uma vasilha de couro velha, que é você? Um velho, um religioso velho, que aprendeu tudo errado na religião. Como é que essa verdade nova vai entrar em você? Esse vinho novo, espiritual, se você aprendeu só letra morta até hoje, não cabe em você. Se entrar, ela arrebenta com você. Cristo vai dizer isso numa parábola, né? Numa linguagem espiritual novamente. E aí Nicodemos com certeza também não entenderia, né? Veja que coisa, um mestre realmente se esvaziando neste momento de toda a sua prepotência, de toda a sua... Se é que Nicodemos era prepotente, mas estou falando da prepotência que os mestres têm de achar que tem o poder de ensinar e de nunca aprender. E aí nós vemos o esvaziamento deste homem diante de Cristo.
Continuando, amados, vamos aqui agora para a quarta pergunta, quando Jesus responde, né, a Nicodemos as duas perguntas que Nicodemos faz. A primeira pergunta é: como pode um homem nascer de novo já sendo velho? A segunda pergunta de Nicodemos seria possível eu voltar para o ventre de minha mãe? Eu já, né? Como é isso, né? Nicodemos faz essas duas perguntas. E no quarto questionamento, nos diz assim: como Jesus responde a primeira pergunta, ou as duas primeiras perguntas, do religioso que já era idoso, né? Já estava avançado em idade. Agora o versículo 5 diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos pergunta: sendo velho, como é que eu posso entrar na minha mãe? Entrar na mulher mãe, né? Porque mãe e mulher tem um sentido muito de igreja, não é mesmo? A igreja mãe prostituta do Apocalipse 17 é a mãe das meretrizes, é uma igreja, uma mulher mãe, símbolo de uma igreja mãe. A igreja mãe de Nicodemos era o judaísmo, né? A igreja tradicional. E dentro dessa igreja tradicional havia algumas variantes de seitas, seita dos fariseus, dos saduceus. É muito parecido com o que há hoje, né? E então Cristo agora vai falar, responder para ele. Não perguntou: posso entrar no ventre? Aí Cristo fala: entrar também. Ele diz: como pode nascer já sendo velho? Aí Cristo explica. Cristo dá as duas respostas. A primeira pergunta: como é que pode nascer sendo velho? Aí Cristo fala: esse nascimento que eu estou me referindo não é o nascimento físico. O nascimento como uma criança nasce de uma mãe. Não estou falando desse nascimento. Eu estou falando de um nascimento muito maior e muito mais necessário para o homem pecador, para que ele possa obter através desse novo nascimento a vida eterna, para entender e receber a vida eterna. Aí Cristo diz: esse novo nascimento, ele ocorre da água e do Espírito. Cristo estava dizendo aqui, falando, obviamente, quando ele fala nascer da água, ele também está dando um puxão ali de orelha indiretamente em Nicodemos. Porque Nicodemos e todo o Sinédrio haviam enviado muitos emissários até João Batista lá no Jordão, que estava realizando o batismo nas águas. E que eles não acreditavam. Os fariseus, os líderes, não acreditavam no batismo das águas e nenhum deles ia se batizar com João Batista. Se batizasse, ele excluía do rol de membros da igreja deles, né? Já não seria considerado mais irmãos. Como muitos judeus que acreditaram em Cristo e confessaram e foram perseguidos por eles, né? Então, quando Cristo diz nascer da água, ele também está trazendo um pouco à tona aquilo que o próprio Nicodemos rejeitava, com, obviamente, muita gente lá do Sinédrio, né? Se não todos, não vamos generalizar, porque a Bíblia não diz se tem alguém lá, né? Que do Sinédrio, da alta cúpula, da liderança, que se converteu e se batizou com João Batista. Não tem isso escrito na Bíblia. E se tivesse havido uma conversão dessa, eu acredito que estaria registrado, porque os princípios seria um evento de grande importância e alguém teria registrado isso na Bíblia. Então esses homens rejeitavam o batismo, que era um símbolo da lavagem pela água, né? Que era um símbolo da lavagem da água pela palavra, que diz lá Paulo em Efésios 5:26. Então, eles rejeitavam isso. Aí Cristo fala: vocês têm que ser humildes, como eu fui. Dei o exemplo para vocês, indo lá no Rio Jordão, me batizando com João Batista. Vocês têm que ter essa humildade. Vocês têm que desapegar dessa coisa do título. Vocês querem ser maior,
que eles se comportam como se fossem maiores, né, uns do que os outros, principalmente os mestres, Nicodemos, um homem que tinha título de mestre, de professor, né? Principalmente essa turma aí. E então, Cristo diz, tem que nascer da água. A primeira coisa é a água. A água é símbolo de palavra. A primeira coisa é você entender a palavra que eu estou lhe dizendo. Desaprenda toda essa cultura religiosa que você aprendeu no judaísmo, uma interpretação da palavra de Deus muito seca, não dando espaço para que o Espírito de Deus trabalhe na mente de vocês, né? Vocês têm que morrer para isso aí e nascer para o entendimento da palavra que eu estou pregando, o entendimento espiritual da palavra, o entendimento mais profundo. Esse é o primeiro passo. Isso é nascer da água, da palavra. Lavagem da água pela palavra. Nascer da água. E do Espírito. Que aí é o segundo passo. Que está condicionado ao primeiro. Se não nascer primeiro da água, do Espírito, é impossível. Tem que nascer primeiro da água, para depois do Espírito. Sem palavra, sem o conhecimento da palavra, sem obedecer à palavra de Deus, não tem como acontecer o segundo nascimento, que é o batismo com o Espírito Santo. Coitado do Nicodemos, ele não tinha participado nem do primeiro ainda. Como é que Nicodemos queria vir falar com Cristo em alto nível para compreender as coisas dos céus, as coisas espirituais profundas, se ele nem da água tinha nascido ainda, porque ele não compreendia nem o básico da palavra de Deus. Na verdade, ele não compreendia nem o básico da vida. Porque alguém que diz que pergunta se pode voltar para o ventre da mãe para nascer de novo, ele não está entendendo nem o básico da vida. Quando eu olho para o mestre Nicodemos daquela época e aplico um princípio infalível, o princípio bíblico, profético, escatológico, que diz que o que foi é o que será, o que aconteceu lá no passado tornará a ser feito, está acontecendo agora novamente. Eu olho para os mestres de hoje e vejo a mesma fragilidade de Nicodemos na atualidade. É muita gente famosa, é muita gente sendo adorada por pessoas completamente mundanas e ignorantes, que se dizem crentes, estão nas igrejas e se dizem crentes, elogiando homens, seguindo homens, né? E aí, quando eu olho para esses mestres, eu vejo Nicodemos. Quando eu olho para mim, que também me aventuro em querer ensinar alguma coisa, como estou gravando esse áudio, eu me vejo pobre coitado na condição de Nicodemos, ou muito inferior a Nicodemos.